Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente, nos preparar para adquirir muito conhecimento e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora, com muito amor, com muita gratidão, vamos concluir a leitura da lição 2. Logo que surgiu o plano para o curso, lembro-me que levei os originais a um professor da Universidade do Texas e, animado de grande entusiasmo, lhe sugeri que havia descoberto um princípio que seria de grande auxílio para mim em todos os discursos que pronunciasse para o futuro, pois estava mais bem preparado para organizar e dirigir as minhas ideias. Ele olhou durante alguns minutos o esboço, os 15 pontos, e logo voltou-se para mim dizendo: sim, a sua descoberta vai ajudá-lo a fazer melhores discursos, mas não se limitará a isso. Contribuirá também para torná-lo um escritor mais eficiente. Nos seus escritos anteriores, notei certa tendência para dispersar as suas ideias. Por exemplo, se tinha de descrever uma bela montanha à distância, costumava fazer digressões, chamando a atenção do leitor para uma moita de flores silvestres, para um regato murmurante ou para o canto dos pássaros, desviando-se aqui e ali, fazendo verdadeiros zigue-zagues antes de chegar à descrição da montanha. No futuro, encontrará muito menos dificuldades para descrever um objeto, seja falando ou escrevendo, porque os seus 15 pontos representam a base da organização. Uma vez, um homem sem pernas encontrou um cego. Aquele aleijado era um homem de visão, pois propôs ao cego que formassem ambos uma aliança que poderia ser de grande utilidade para os dois. Subirei às suas costas, disse o aleijado, e andarei com as suas pernas, ao passo que você fará uso dos meus olhos. Assim andaremos muito mais rapidamente. Do esforço conjunto resulta o poder maior que se pode alcançar. Eis um ponto que vale a pena ser repetido, porque se constitui uma das partes mais importantes da base desse curso de leitura. As maiores fortunas do mundo foram acumuladas por meio do uso do princípio do esforço conjunto. O que um homem pode realizar sozinho durante uma vida inteira, por mais bem organizado que seja, é muito pouco, mas o que se pode conseguir por meio da aliança com outros é, na verdade, ilimitado. O mastermind ao qual Carnegie se referiu quando o entrevistamos foi formado por mais de 20 mentes. Aquele grupo era composto de homens de todos os temperamentos e tendências. Cada homem tinha de desempenhar uma determinada parte somente. Havia entre eles uma perfeita compreensão e distribuição de trabalho. A tarefa de Carnegie consistia em manter a harmonia no grupo, e ele a desempenhou maravilhosamente. Se o leitor conhece bem futebol, sabe naturalmente que o time vencedor é aquele que melhor coordena os esforços dos seus jogadores. O que vence é o trabalho do time. O mesmo acontece no grande jogo da vida. Na sua luta em busca do triunfo, o leitor deve ter sempre em mente a necessidade de saber o que quer, qual é precisamente o seu propósito definido e o valor do princípio do esforço organizado para a obtenção do que constitui esse propósito. De uma vaga maneira, quase todas as pessoas têm um propósito, isto é, o desejo de ganhar dinheiro. Mas isso não é propósito definido, no sentido em que o termo é empregado nesta lição. Antes de o nosso propósito poder ser considerado definido, mesmo que esse objetivo seja a acumulação de dinheiro,
precisamos chegar a uma decisão quanto ao método preciso por meio do qual pretendemos acumular dinheiro. Não basta dizer que se ganhará dinheiro empenhando-se em qualquer espécie de negócio. É preciso escolher o gênero do negócio. Deve-se também decidir o ponto onde ele será localizado, bem como as normas em que deve ser conduzido. Respondendo à pergunta: qual é o seu propósito definido na vida? Que aparece no questionário que empregamos para analisar mais de 16 mil pessoas, muitos disseram o seguinte: meu propósito definido na vida é ser tão útil quanto possível ao mundo e ganhar o suficiente para viver bem. Esta resposta tem tanto de definida como de exata tem a concepção de uma rã sobre o tamanho do universo. O objetivo desta lição não é o de informar o leitor sobre qual deve ser a sua ocupação na vida, pois isso só pode ser feito depois de uma análise detalhada da pessoa. O seu objetivo é impressionar o espírito do leitor com uma concepção clara do valor do propósito definido e da compreensão do princípio do esforço organizado, como meio de conseguir o poder necessário para materializar esse propósito. Qualquer pessoa pode começar, mas apenas os ousados terminarão. Uma cuidadosa observação sobre a filosofia prática de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram um grande êxito na vida em suas respectivas atividades mostrou o fato de que se tratava sempre de pessoas de pronta decisão. O hábito de trabalhar com um objetivo principal definido criará o hábito da pronta decisão, que será de grande auxílio para o leitor em tudo o que empreender. Além disso, o hábito de trabalhar com um objetivo definido o ajudará a concentrar toda a atenção numa determinada missão até realizá-la. A concentração do esforço e o hábito de trabalhar com um propósito, eis os dois fatores essenciais para o triunfo e que estão sempre juntos. Um faz nascer o outro. Os mais prósperos homens de negócio são pessoas de pronta decisão que trabalham sempre com o propósito principal como finalidade na vida. Apresentamos alguns exemplos frisantes. Woodruff escolheu como objetivo principal definido a tarefa de rodear a América com a sua cadeia de 5 and 10 cents stores e concentrou todo o seu espírito nessa missão até que a realizou e que ela o fez também. Wrigley concentrou sua mente na produção e venda de pequenos pacotes de chewing gum, chicletes, e transformou essa ideia em milhões de dólares. Edison concentrou-se na tarefa de harmonizar as leis da natureza. Conseguiu com seu esforço mais invenções do que qualquer outro homem no mundo inteiro e tornou-se multimilionário. Harry Doherty concentrou-se na instalação de fábricas de utilidade pública e adquiriu também milhões. Ingersoll concentrou o seu espírito na fabricação de relógios práticos e baratos, e a ideia lhe deu uma fortuna. Statler concentrou-se no estabelecimento de pensões familiares, tornando-se tão rico quanto útil a milhares de pessoas que procuraram os seus serviços. Edwin C. Barnes concentrou-se na venda dos ditafones de Edison e retirou-se do negócio ainda muito jovem com mais dinheiro do que necessitava. Woodrow Wilson concentrou o seu pensamento na Casa Branca durante 25 anos e passou a ser o seu principal ocupante graças ao conhecimento que possuía
sobre a importância de se ter um objetivo principal definido. Abraham Lincoln concentrou-se na tarefa de libertar os escravos nos Estados Unidos e tornou-se o maior presidente norte-americano. Martin W. Lutherson ouviu um discurso que o encheu do desejo de tornar-se um grande advogado. Concentrou o seu pensamento neste objetivo e é hoje, como todos sabem, o mais próspero advogado dos Estados Unidos, ganhando por uma só causa nada menos que $50 mil. Rockefeller concentrou-se nos negócios de petróleo e tornou-se o homem mais rico da sua geração. Ford concentrou-se na construção de automóveis e se tornou o homem mais rico e poderoso que já existiu. Andrew Carnegie concentrou-se na indústria de aço e, graças aos seus esforços, fez uma grande fortuna e o seu nome foi inscrito nas bibliotecas públicas de toda a América do Norte. Gillette concentrou-se na fabricação de lâminas de barbear, que se espalharam pelo mundo inteiro e o fizeram tornar-se multimilionário. George Eastman concentrou-se na invenção da Kodak. Fez com que a ideia lhe rendesse uma fortuna e, ao mesmo tempo, proporcionou prazer ao mundo todo. Russell Crowe concentrou a sua mente na realização de uma conferência, Minas de Diamantes, e fez com que essa ideia lhe rendesse $6 milhões. Ellen Keller, surda, muda e cega, concentrou seu espírito na tarefa de aprender a falar e conseguir realizar o seu objetivo principal definido. John Patterson concentrou-se na invenção das máquinas registradoras e tornou-se rico, ao mesmo tempo que fazia os outros se tornarem cuidadosos. O Kaiser Guilherme II da Alemanha concentrou-se em fazer a guerra e desencadeou-a em grandes proporções. É esse um fato que nunca se deve esquecer. Fleischmann concentrou-se na fabricação de pequenas caixas de fermento que invadiram o mundo inteiro. Marshall Field concentrou-se em estabelecer a maior loja de departamentos do mundo e o seu sonho se tornou uma realidade. Philip Amon concentrou-se no negócio de frigoríficos, estabeleceu uma grande indústria e fez também uma grande fortuna. Milhões de pessoas concentram todos os dias o espírito na pobreza e no fracasso, obtendo ambos em abundância. Os irmãos Wright concentraram os seus esforços na construção de aviões e dominaram os ares. Pullman concentrou o seu pensamento em vagões dormitórios e a ideia tornou-o rico e milhares de pessoas passaram a viajar com conforto. E assim se pode ver que todos os que são bem-sucedidos em seus negócios trabalharam com um objetivo principal definido, para cuja realização fazem todos os esforços. Deve haver no mundo qualquer coisa que um leitor pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Procure até encontrar essa linha de esforço e transforme-a no seu objetivo principal definido. Organize então todas as suas forças e se lance ao trabalho com a certeza de que está no caminho para o triunfo. Na sua procura da tarefa para a qual está mais bem indicado, é vantajoso ter sempre em mente que conseguirá maior êxito empenhando-se no trabalho que for mais do seu agrado, pois é fato demais conhecido que o homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforço em que se lança de corpo, alma e coração. Voltemos para maior clareza aos princípios psicológicos que servem de base a esta lição,
pois será para o leitor um prejuízo sensível deixar de apreender a verdadeira razão que tem para estabelecer um objetivo definido no seu pensamento. Esses princípios são os seguintes. Primeiro, todo movimento voluntário do corpo humano é causado, controlado e dirigido pelo pensamento, por meio do trabalho mental. Segundo, a presença de qualquer pensamento ou ideia na consciência tende a produzir um sentimento associado e a solicitar a transformação desse sentimento numa ação muscular adequada, que está em perfeita harmonia com a natureza do pensamento. Por exemplo, se pensamos em piscar e não há no nosso cérebro qualquer influência contrária ao pensamento para deter a ação a tempo, o nervo motor conduzirá o nosso pensamento à sede do governo no cérebro e a ação muscular adequada tem lugar imediatamente. Afirmemos o princípio de outro ângulo. Escolha uma pessoa, por exemplo, um propósito definido para a sua vida e prepare a sua mente para levá-lo avante. Desde o momento em que fizer a escolha, esse propósito se tornará o pensamento dominante na sua consciência e ela estará constantemente alerta para os fatos, informações e conhecimentos com os quais poderá conseguir o referido propósito. Desde o momento em que estabelecer no seu pensamento um propósito definido, sua mente começará tanto conscientemente como inconscientemente a reunir e armazenar o material com o que alcançará o seu propósito. O desejo é o fator que determina qual será o nosso propósito definido na vida. Ninguém poderá escolher um desejo dominante para nós, mas, uma vez que o escolhamos, ele se tornará o nosso objetivo principal definido e ocupará um posto na nossa mente, até que seja satisfeito pela transformação em realidade, a menos que não permitamos que o mesmo seja posto de lado pelos desejos em conflito. Para acentuar o princípio que estou me esforçando para tornar o mais claro possível, acredito que não seja fora de propósito sugerir que, para estar certo de uma realização bem-sucedida, o objetivo principal na vida deve ser apoiado por um desejo ardente de realizar. Já observei que as moças e os rapazes que entram para o colégio à própria custa, trabalhando para isso, progridem mais do que aqueles cujos estudos são custeados pelos outros. O segredo disso pode ser encontrado no fato de que os que querem realmente abrir o seu caminho na vida são abençoados por um desejo ardente de se educarem, e tal desejo, se o seu objetivo está dentro dos limites da razão, se realizará certamente. A ciência estabeleceu, sem deixar margem para dúvida, que por meio do princípio da autossugestão, qualquer desejo profundamente amadurecido satura inteiramente o corpo e o espírito, que transforma num poderoso magneto, o qual atrairá o objeto do desejo, se estiver dentro dos limites da razão. Para o esclarecimento dos que podem ter interpretado devidamente o sentido dessa afirmativa, me esforçarei em enunciar o princípio de outra maneira. Por exemplo, o simples desejo de possuir um automóvel não fará com que ele venha rodando ao nosso encontro, mas se houver um desejo ardente de possuir o automóvel, esse desejo conduzirá à ação apropriada por meio da qual ele será adquirido. Cada linha que um homem escreve, cada ato que pratica e cada palavra que pronuncia servem como prova indiscutível da natureza do que está arraigado no seu coração, como uma confissão que ele
não pode negar. O mero desejo de ser livre nunca libertará um homem que está dentro de uma prisão, se não houver força suficiente para lhe dar o direito à liberdade. Eis os passos que conduzem do desejo à realização. Primeiro, o desejo ardente. Em seguida, a cristalização desse desejo num propósito definido. E, finalmente, a ação adequada para conseguir o propósito. Lembre-se, o leitor, de que esses 3 passos são sempre necessários para garantir o triunfo. Numa ocasião, conheci uma jovem muito pobre que tinha um desejo ardente de casar-se com um homem rico e finalmente conseguiu o que queria, mas não sem ter antes transformado esse desejo no desenvolvimento de uma personalidade muito atraente, que por sua vez atraiu o marido desejado. Tive uma vez um desejo ardente de ter facilidade para analisar caracteres com exatidão, e esse desejo era tão persistente e tão profundamente fixo que me levou a 10 anos de pesquisas e estudos de personalidades de homens e mulheres. George S. Parker fabricou uma das melhores canetas tinteiro do mundo e, conquanto empreendesse seu negócio na pequena cidade de Genesville, no estado de Wisconsin, conseguiu espalhar o produto por todo o globo. Sua caneta é hoje vendida em todos os países civilizados. Há mais de 20 anos, Parker fixou no seu espírito um objetivo definido, isto é, produzir um tipo de caneta tinteiro que fosse o melhor de todos. Apoiou esse propósito num desejo ardente de realizá-lo. Hoje, podemos usar uma caneta que nos satisfaz inteiramente, e isso constitui um grande triunfo para Parker. Todos nós somos construtores e, como os que constroem casas, empregando para isso madeira, tijolos e aço, devemos traçar uma série de planos de acordo com os quais modelaremos o edifício do nosso triunfo. Estamos vivendo numa época maravilhosa em que os materiais com o que se constrói o êxito são abundantes e baratos. Temos à nossa disposição, nos arquivos das bibliotecas públicas, os resultados cuidadosamente compilados de 1000 anos de pesquisa sobre todos os possíveis campos de esforço que uma pessoa quiser seguir. Se alguém deseja se tornar pregador, terá à mão toda a história dos conhecimentos adquiridos por aqueles que o precederam nesse campo de atividade. Aquele que deseja ser um mecânico tem à sua disposição toda a história das invenções de máquinas, da descoberta e uso dos metais e ligas metálicas na natureza. Se desejar ser advogado, tem ao seu dispor a história dos processos legais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Departamento da Agricultura em Washington põe à disposição de todas as pessoas que querem se dedicar à agricultura os ensinamentos necessários para isso. O mundo jamais esteve tão repleto de oportunidades como agora. Por toda parte aumenta a procura de serviços de pessoas mais eficientes, datilógrafos, estenógrafos, pregadores, funcionários de banco e etc. Esta lição não está completa enquanto o leitor não tiver escolhido o seu objetivo definido, que deve ser em seguida redigido e colocado num lugar onde ele possa vê-lo todas as manhãs ao levantar-se e à noite quando se recolher. Não deve haver protelação. Mas, para que pregar isso agora? Somos nós que modelamos e formamos o nosso próprio objetivo definido na vida. Assim, para que demorar? Quando já sabemos de tudo isso? Um propósito definido é algo que o leitor deve criar por si mesmo, que ninguém criará para ele e que não surgirá espontaneamente.
que irá fazer a esse respeito? Quando e como agirá? Assim, deve começar agora mesmo a analisar os seus objetivos, ver qual dentre eles é o desejo dominante e organizar a sua mente no sentido de realizar. A nossa terceira lição lhe mostrará o próximo passo a dar e a maneira como deve proceder, pois alguma neste curso de leitura é deixada ao acaso. Cada passo é explicado claramente. A tarefa do leitor consiste apenas em seguir as direções até chegar ao seu destino, que é representado pelo objetivo principal definido. O leitor deve tornar claro esse objetivo, apoiá-lo com uma persistência que não reconheça a palavra impossível. Depois que tiver escolhido o seu objetivo definido, tenha bem em mente o fato de que as suas aspirações não são elevadas demais. Também não deve esquecer a verdade estabelecida. Nada conseguirá quem nada tenta. Se o nosso objetivo na vida é vago, nossas realizações também o serão. E podemos acrescentar, serão bem escassas. É preciso saber o que se quer, quando e como se espera alcançar o que se quer. Os professores e estudantes de psicologia conhecem tão bem essa fórmula como conhecem a fórmula QQPC, isso é, que, quando, por que e como. Esta lição deve ser lida 4 vezes com intervalos de uma semana. A quarta leitura, o leitor verá muita coisa que lhe escapou à primeira. O êxito em dominar o curso e em fazer com que ele produza benefícios depende em grande parte, ou talvez inteiramente, da maneira de seguir todas as instruções nele contidas. Não tente o leitor estabelecer regras pessoais para o estudo. Siga as que são dadas nas lições, pois são o resultado de anos de experiência e meditação. Se deseja fazer experiências, espere até dominar o curso e a maneira sugerida por nós. Estará então em condições de fazer uma experiência com mais possibilidades de êxito. Até lá, contente-se em seguir as lições. Você se tornará, esperamos, tanto professor como estudante depois de haver seguido o curso até o ponto de dominá-lo inteiramente. Se seguir as instruções dadas aqui como guia do que fazem o curso, não há possibilidades de fracasso. Instruções para a aplicação dos princípios da segunda lição. Por meio da primeira lição, o leitor se familiarizou com o princípio da psicologia conhecido por Mastermind. Está agora pronto para usar esse princípio como meio de transformar em realidade o seu objetivo principal definido. De certo, já lhe ocorreu pensar na inutilidade que seria para qualquer pessoa possuir um objetivo principal definido na vida e não contar com os meios práticos de torná-lo realidade. O primeiro passo deve ser a escolha do objetivo principal. O passo seguinte consiste em redigir de maneira clara e concisa esse objetivo. Em seguida, deverá ser feita uma declaração por escrito, descrevendo-se o plano ou planos por meio dos quais se pretende atingir o que se tem em mente. O passo seguinte é final, e final consiste na formação de uma aliança com uma ou mais pessoas que cooperarão conosco na condução desses planos e na transformação do objetivo principal em realidade. O propósito dessa aliança
é empregar a lei do Mastermind em apoio aos nossos planos. Devemos fazer essa aliança apenas com pessoas que se interessem sinceramente por nós. Tratando-se de pessoa casada, o esposo ou a esposa deve estar entre os membros da aliança, conquanto que existam no casal condições normais de confiança e simpatia. Outros membros da aliança poderão ser os pais, os irmãos e as irmãs ou alguns amigos mais íntimos. Sim, ele triunfou, mas quase fracassou. Assim aconteceu com Robert Fulton, Abraham Lincoln e quase todos os homens que são apontados como triunfadores. Homem algum já conseguiu grande êxito na vida sem estar, uma vez ou outra, pendendo à beira do abismo do fracasso. Se trata de uma pessoa solteira, o seu amado ou amado, caso exista, deve ser um dos membros da aliança. Isso não é uma brincadeira. O leitor que seguir o curso estará estudando uma das leis mais poderosas da mente humana e atenderá melhor aos seus próprios interesses se seguir séria e cuidadosamente todas as regras aqui estabelecidas. Mesmo que não esteja seguro do ponto a que elas o conduzirão. Todos os que se juntarem à pessoa para a formação da aliança no propósito de ajudá-la a construir um mastermind devem assinar juntamente com o interessado a declaração sobre o objetivo principal definido. Cada membro da aliança deve estar inteiramente de acordo com aquele com quem se alia e simpatizar muito com ele. Cada qual receberá uma cópia da declaração do objetivo principal definido, mas é preciso ser cuidadoso na escolha, pois o mundo está cheio de pessoas céticas e será para nós de grande proveito não permitir nunca que tais pessoas se aproximem demasiadamente de nós, zombando das nossas ideias e ambições. O que necessitamos é de auxílio e estímulo afetuoso, e não de zombarias e dúvidas. Se é uma pessoa crente, encontrará vantagens em fazer do seu propósito definido o objeto das suas preces, uma vez por dia ou mais, se for necessário, acreditando-se na existência de Deus, que pode ajudar e que efetivamente ajuda todos aqueles que buscam realizar um trabalho construtivo no mundo. Podem ficar certos de que tem o direito de dirigir-lhe também o seu pedido para que os auxilie nesta cruzada para a realização do que encerra tudo o que há de real para si na vida. Se os que foram convidados para entrar na aliança acreditam no poder das preces, não nos esqueçamos de despedir também que incluam o objetivo da aliança nas suas orações cotidianas. Chegamos agora a uma das regras mais essenciais do curso. O leitor deve conseguir que um ou todos os membros do grupo a que se aliou declarem em termos francos e positivos que estão certos de que ele poderá realizar e realizará o seu principal objetivo definido. Essa afirmativa ou declaração pode ser repetida pelo menos uma vez por dia. Todos esses passos devem ser seguidos com persistência, animados pela fé inabalável de que conduzirão a pessoa até onde ela deseja chegar. Não basta seguir esses planos apenas durante alguns dias ou semanas e em seguida interrompê-los. O processo deve ser seguido até que a pessoa alcance o seu objetivo definido, seja qual for o tempo necessário para isso. De vez em quando, poderá ser preciso mudar os planos,
adotados para a realização de um objetivo principal definido. Façam-se essas modificações sem hesitação. Nenhuma criatura humana é dotada de capacidade de previsão suficiente para formular planos que não precisem de mudanças e adaptações. Se qualquer um dos membros da nossa aliança perder a fé na lei, conhecida por Mastermind, cuidemos imediatamente de remover esse elemento e substituí-lo. Andrew Carnegie declarou-me que teve necessidade de fazer várias alterações no seu Mastermind. Na verdade, declarou-me que todos os membros que reuniu para a primeira aliança foram afastados aos poucos e substituídos por outras pessoas que se adaptassem com mais entusiasmo e lealdade ao espírito e objetivo da aliança. Ninguém pode triunfar estando cercado de sócios desleais e invejosos, seja qual for o alvo visado por seu objetivo principal definido. O triunfo tem por componentes a lealdade, a fé, a sinceridade, a cooperação e outras forças positivas com as quais o indivíduo precisa sobrecarregar o seu ambiente. Muitos dos nossos leitores desejarão formar aliança com aqueles com os quais estão associados profissionalmente, com o objetivo de obter um número maior de êxitos nas suas respectivas profissões ou em seus negócios. Em tais casos, as mesmas regras estabelecidas aqui precisam ser seguidas. O objetivo principal definido de alguém pode ser de natureza tal que lhe traga benefícios individualmente ou à sua profissão ou negócio em que se empenhe. A lei do Mastermind operará de maneira idêntica em ambos os casos. Se fracassar, temporária ou definitivamente, na aplicação dessa lei, a razão disso é que qualquer membro da aliança não entrou para ela com fé, lealdade ou sinceridade de propósito. A falta de uma visão ampla tem levado muitos homens a fazer uma só coisa durante toda a vida. Vale a pena ler 2 vezes esse trecho em itálico. Assim, o nosso objetivo principal deve se tornar a nossa mania, a nossa preocupação máxima. Devemos cuidar dele continuamente, dormir com ele no pensamento, viver, em suma, tendo-o diante de nós. Qualquer coisa que desejamos, poderemos obter, se a desejarmos com intensidade suficiente e se tivermos persistência. Naturalmente, se o objeto desse desejo estiver dentro dos limites da razão e se acreditarmos que já estamos de posse dele. Há, porém, uma grande diferença entre desejar simplesmente alguma coisa e acreditar que a obteremos realmente. A falta de compreensão dessa diferença tem sido causa de fracasso para milhões de pessoas. Os realizadores são aqueles que acreditam em todos os setores da vida, aqueles que acreditam que podem alcançar o seu objetivo principal definido, não reconhecem a palavra impossível, nem se importam com as derrotas temporárias, pois sabem que estão caminhando para o triunfo. E se um plano fracassa, logo o substituem por outro. Todas as realizações notáveis encontram sempre obstáculos antes de se tornarem uma realidade. Edison fez mais de 10.000 experiências antes de conseguir realizar o seu primeiro disco de fonógrafo, que tinha gravadas as seguintes palavras: Mary tinha um cordeirinho. Há uma palavra que, juntamente com essa lição, nunca deve sair do pensamento do leitor. Essa palavra é persistência. O leitor está agora de posse do Abre-te Sésamo para as suas realizações. Basta abrir a porta do templo do conhecimento e entrar. Mas deve ir a ele. Ele não virá ao seu encontro.
Se essas leis forem novas para os leitores que seguem o nosso curso, a ida ao templo não será fácil no começo. Eles tropeçarão a princípio, mas devem prosseguir. Em breve chegarão ao alto da montanha que procuram atingir e contemplarão nos vales embaixo o rio, o rico estado do saber, que constituirá a sua recompensa pela fé e pelos esforços que empregaram. Tudo tem um preço. Não é possível conseguir alguma coisa em troca de nada. Nas suas experiências com a lei do triunfo, o leitor está lidando com a natureza na sua forma mais elevada e mais nobre. A natureza não pode ser desfraudada ou enganada. Ela nos dará o objeto pelo qual lutamos, mas só depois de havermos pagado o seu preço, com um esforço contínuo, persistente, obstinado. Que se poderia dizer mais sobre o assunto? O leitor já sabe o que fazer, quando, como e por que deve fazer. Se assimilar a lição seguinte, confiança em si mesmo, terá então fé suficiente para seguir todas as instruções dadas para o seu governo na presente lição. Senhor dos destinos humanos, eu sou. Fama, amor e fortuna aos meus pés esperam. Ando por cidades e campos atravesso, desertos e mares remotos, passo por choupanas, mercados e palácios, tarde ou cedo, bato espontaneamente uma vez em cada porta. Se estás dormindo, despertai, se estás em festins, levantai-vos. Antes da minha saída, é a hora do destino, e os que me seguem alcançam todos os estados que os mortais desejam e vencem todos os inimigos, exceto a morte. Mas os que duvidam ou hesitam, condenados ao fracasso, penúria e aflição, procuram-me em vão e imploram debalde. Eu respondo, não, e não volto nunca mais. Eagles. Gratidão a todos, desejo muito amor na vida de cada um e até a próxima leitura, meus amados.